Eu sou da igreja como faz o Senhor. Nervosa por esta palavra que Deus colocou no meu coração para trazer aqui para os irmãos esta noite. Eu gostaria que os irmãos abrissem lá em Mateus. Para que eu fui tirar o papel daqui? Cadê Mateus? Mateus lá no final. Peraí, deixa eu abrir a minha. Mateus 28, versículo 18. Mateus 28, 18. Ah, 18, 19 e 20, que eu quero. E Jesus veio e lhes falou, dizendo... A minha Bíblia é um pouco diferente. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Foi dado todo o poder a Jesus no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco sempre, até o fim do mundo. Os irmãos podem se assentar. É com essa palavra que eu quero trazer para os irmãos a importância. Eu acho que hoje não é culto de missões. Não, né? Culto de missões é domingo. E eu lembrei dessa palavra num culto de missões. Porque eu gostaria de falar muito da importância da missão. A importância da missão. Porque eu sou um fruto de missão. E fazer missão é isso aqui, é fazer o ID de Jesus. O ID que Jesus falou. Só que nem todo mundo vai se deslocar de sua cidade para fazer missão, ou vai se deslocar de sua casa para fazer missão, porque às vezes quando a gente vai na casa de uma pessoa falar do amor de Jesus, a gente está fazendo missão também, não precisa necessariamente sair de nossa cidade. E também quando a gente acolhe um irmão na igreja, quando a gente acolhe um novo convertido, uma pessoa na igreja, a gente também está fazendo missão. Missão é quem vai, mas também é quem fica. E isso é muito importante, porque agora eu quero entrar na minha história. Como que Jesus me encontrou? Porque eu era um adolescente extremamente rebelde. Não gostava de crente. Na minha casa ninguém gostava de crente. Ninguém. Só que um dia eu adoeci. Comecei a apresentar alguns sintomas. E no meio de faz um exame, faz outro, ninguém sabe o que é. E eu estava me desfigurando. Meu corpo, minha imagem estava começando a se desfigurar. E na minha família tem... Minha avó, minhas tias são evangélicas. Só que na minha casa ninguém gostava de crente. Ninguém gostava. Nem de ir na igreja. Aí certa vez eu comecei a adoecer. Minha avó e minha tia começaram a orar por mim. Ia lá em casa e falava com minha mãe para me levar à igreja, que Jesus podia me curar. Só que eu não queria ir. Minha mãe também não queria ir. Eu não queria ir. Acho que não acreditava, não sei. Eu também não acreditava. Eu não acreditava no Jesus
que hoje eu acredito. Certo dia, fiz os exames, fui diagnosticada com câncer. Câncer no ovário em estágio já avançado. Eu retirei um tumor, já estava bem avançado, retirei um tumor de 4 quilos do ovário. Meu ovário se deslocou, cresceu rapidamente. Quando foi marcada minha cirurgia, o tumor já estava com 4 quilos. Câncer maligno, cresceu rapidamente, questão de meses, chegou 4 quilos. Ganhei uma Bíblia. Uma prima minha foi lá em casa e me deu uma Bíblia. E eu comecei a ler. E nessa de começar a ler, eu comecei a acreditar. Só que eu acreditar em Jesus, mas eu ainda não acreditava que Jesus podia me curar. Só que aí fui para Salvador. E um dia, de frente do hospital, lá em Salvador, foi uma mulher fazer missões. E ela chegou para mim. Os irmãos me perdoem se eu chorar, porque eu não consigo contar essa história sem chorar. Ela chegou e me perguntou se eu era crente. Parece que Deus... Parece não. Deus sabia e usou ela. Ela já perguntou se eu era crente, se eu gostava de crente. Falei, não. Também fui sincera. Aí ela falou, só que você acredita na Bíblia? Eu falei, acredito. Eu ganhei uma Bíblia e eu acredito no que está escrito. Ela, tá bom, eu posso abrir uma palavra aqui para você, que Deus tem para você. Eu falei, pode. Ela abriu Jeremias, capítulo 19. O capítulo todo ela leu para mim, mas só para resumir, falava assim: você é um vaso na minha mão. Estou resumindo em minhas palavras. Eu vou te quebrar. Eu vou te quebrar e quem olhar para você vai falar, ai de você, vai ficar aterrorizado quem olhar para você. Mas assim como você é um vaso e eu vou te quebrar, eu também vou te consertar. Eu vou te refazer. Eu acreditei. Sim, aí ainda disse que seria por causa de outros deuses. Porque a minha cirurgia foi demorada. As pessoas das minhas famílias começaram a orarem por mim. Deu tudo certo. Só que na hora de agradecer, quem que eu fui agradecer? Não foi a Deus. Eu fui agradecer a uma santa que eu não sei nem o nome. Sim, minha madrinha, a mulher que me batizou na igreja católica, fez toda aquela festa, e disse que tinha sido a santa, que tinha pronto. Resumindo, na frente do hospital eu tive meu primeiro encontro com Deus. E ele me falou, por profanarem, sim, o início de Jeremias 19 é isso, por profanarem o meu templo, por adorarem a outros deuses no meu templo, assim como você é um vaso na minha mão, eu vou te quebrar, te fazer, quem te vê vai falar ai de você, irmãos, e quem me via falava ai de mim. Saiu a notícia que eu morri. Todo mundo fala que eu sou magrinha, né? Só que eu fiquei 10 quilos a menos. Eu tinha 10 quilos a menos do que eu tenho hoje. Eu fiquei com 10 quilos a menos do que eu fiquei hoje. Eu não comia, eu não falava, eu não caminhava, só mexia os olhos. Eu sempre falava que eu estava presa no meu próprio corpo. Eu só conseguia mexer os olhos. E em meio a essa trajetória foram 4 meses assim, desse jeito. Jesus falou que ia estar comigo todos os dias. E eu acreditei que Ele ia estar todos os dias. E Ele estava, irmãos. Teve dias que a minha mãe saía correndo desesperada, achando que eu tinha morrido, porque eu desmaiava. Eu estava num lugar, desmaiava.
aguentava ficar, desmaiava. E foi uma trajetória assim que Jesus foi falando comigo, foi aumentando a minha fé. As pessoas vinham me visitar e ficavam: ela vai morrer, ela tá feia demais, ela não vai aguentar não. Minha mãe brigava com as pessoas, só que eu falava eu não vou morrer não. Se Jesus falou que eu não vou morrer, eu não vou morrer. E as pessoas saíam de lá assim, falavam: nossa, você tem fé, viu? Tem gente que vem aqui te visitar, sai com raiva de sua mãe porque sua mãe briga. E tem gente que vem aqui te visitar e sai mais forte. Só que era só por ler a Bíblia e acreditar que foi dado todo o poder a Jesus e que Ele está conosco. Assim como a gente acabou de ler em Mateus, todo o poder foi dado a Jesus e Jesus está conosco até o fim. Passei toda essa trajetória desses 4 meses, quase morri várias vezes. Minha mãe ficou desesperada, entrou em depressão. Saía para chorar longe de mim. Não queria demonstrar fraqueza na minha frente. Porque eu tava só o pó, fisicamente, mas espiritualmente. E minha alma não estava triste. Eu não achava que eu ia morrer. Nunca que eu achei que eu ia morrer. E minha alma também não estava triste. E aí minha mãe queria demonstrar fortaleza na minha frente, saía para chorar no corredor, ficava desesperada nos corredores do hospital. Sim, só que aí quando eu achei que tinha acabado, não tinha. Fiz o tratamento 4 meses, quase morrendo. Com 1 mês depois, tive uma pré-alta, porque eu estava no hospital. Eu fiz tratamento em Salvador. Passei mais tempo lá em Salvador do que em casa. Tive uma pré-alta, que eu já estava indo em Salvador 1 vez no mês. A médica me liberava para ir em casa, ficar em casa, e 1 vez no mês eu voltava em Salvador. E fazia vários exames. E no meio desses exames que eu fiz, apareceu que eu estava com câncer de novo, só que dessa vez na aorta. A cirurgia era extremamente difícil, a médica falou que não podia fazer e eu ia ter que tomar quimioterapia até desaparecer tudo. Ela ia fazer só a biópsia para ter certeza. E aí foi que, digamos que eu tive o segundo encontro com Deus. E dessa vez, a mesma mulher veio a mim com uma Bíblia na mão. E dessa vez ela não abriu em Jeremias 19. Ela foi lá em João 11, a ressurreição de Lázaro. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Eu agarrei essa palavra com tanta fé, mas com tanta força, que a médica já queria marcar a cirurgia para a próxima semana. Falei: não, de jeito nenhum. Eu preciso ir lá na igreja, porque eu tenho certeza que eu vou ser curada. E minha mãe: vai sim, vai sim. Aí eu tinha que fazer o exame naquele dia. Só que Deus agiu. Eu ia fazer o exame naquele dia e ia marcar a cirurgia para a próxima semana. Na hora que eu estava marcando o exame, a máquina de fazer o exame quebra. Na hora que eu estava marcando, aí eu voltei na médica e falei: a máquina quebrou, e agora? Vou te dar 15 dias para você ir para casa. Nesses 15 dias que você fica em casa, se alimenta bem, descansa, repousa, porque quando voltar vai iniciar tudo de novo. Meu cabelo já estava grandinho, que meu cabelo caiu. Aí ela já se você quiser já cortar o cabelo, porque vai cair de novo. Falei: vai não vou cortar não. Aí meu terceiro encontro com Deus foi na igreja, onde eu digo a importância. Por isso que eu queria dizer
o meu testemunho e contar a importância de missões, do acolhimento, onde eu digo que eu fiquei por causa do acolhimento que os irmãos tiveram comigo. Cheguei na igreja, estava participando de um culto, fui convidada, fui no culto. Na porta do hospital eu tinha falado com minha mãe: eu tenho certeza que se eu for na igreja eu vou ser curada, Jesus vai me curar. Eu tenho certeza. Assim foi. Eu fui para o culto e no culto eu fui curada. Para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Voltei para fazer os exames, não tinha mais nada. A médica me disse que os exames estavam tudo ok, que não tinha mais nada. E aí eu voltei para casa e comecei a frequentar a igreja. Não, comecei a frequentar, não, já tinha me convertido já, eu era nova convertida, eu ia para a igreja frequentemente, ia todos os cultos, campanha de oração. Quando eu faltava, uns irmãos iam lá em casa me chamar, mandava mensagem, perguntava o que estava acontecendo. Só que eu quero focar também em outra coisa, que eu fui em algumas igrejas e que se dependesse da minha ida nessas igrejas, eu acho que eu não iria à igreja, não seria curada, não teria fé que Jesus me curaria e estaria morta hoje. Eu entrei em igrejas e fui embora chorando, não levantei na hora e não saí por educação. Mas eu entrei em igreja, sentei, as pessoas não tinham vergonha, não tinham pudor, não tinham... Falavam de mim, falavam em voz alta. Que eu estava lá no culto, essa menina veio para o culto de calça. Teve um dia que eu fui para a igreja, eu fui para a igreja de calça, não tinha outra roupa. Eu era adolescente, nova convertida, só usava os shorts que eu usava, só para Deus para ter misericórdia. Não gostava de saia, só usava topo de short curto. Converti, ganhei umas calças. Aí eu fui conversar com o pastor. Pastor, eu só tenho calça, não tenho roupa não. Não deixe de ir para o culto por causa de roupa não. Tem calça? Vai de calça. Só que eu fui de calça. Entrei na igreja. Na hora que eu entrei, teve irmãos, crentes, viraram no meio do culto. Parou o culto e falou: essa menina veio de calça? Ela veio de calça para a igreja? Aquilo ali me machucou demais. Demais. Às vezes, a gente tem que analisar a situação da pessoa. Não é só olhar, julgar e criticar. A única roupa que eu tinha para ir era... E foram outras coisas que eu ouvi. Só que eu achei uma igreja que me acolheu. Eu senti o amor de Deus através daquela igreja. E hoje eu percebo que estavam dando continuidade à igreja primitiva. Que é isso. A continuidade da igreja primitiva é amar os irmãos, é acolher os irmãos. E eu corri muito tempo para falar isso, mas eu sei que isso vai edificar. Essa semana eu lendo a Bíblia, se eu não me engano é Paulo que diz para a igreja, o que sai da nossa boca, que saia para edificação. E a minha oração a Deus é: Senhor, faz com que saia da minha boca, que seja para edificação. Para qualquer pessoa, não só aqui na igreja, não só na oportunidade, mas para qualquer pessoa que eu falar, para qualquer pessoa que eu conversar, que seja para edificar aquela pessoa. Que não seja para machucar, que não seja para diminuir. Porque é isso que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina a suportar uns aos outros, a amar uns aos outros, a edificar uns aos outros. Então eu queria dizer para os irmãos isso. Eu achei aqui na igreja
um trabalho muito lindo, que é o trabalho de missões. Tem como é que eu posso dizer? Tem a intenção muito bonita na minha igreja lá, apesar de ser assim, de ter esse acolhimento, de ter essa missão, mas não tem um departamento específico para isso. Não foca. Aqui tem, aqui foca. Só que precisa de quem faz. Eu vou ser sincera para os irmãos. E por isso que eu estou falando isso. Porque eu quero mostrar para os irmãos que a importância que é real. Que às vezes a gente fala assim, não vou fazer não vai fazer diferença. Faz. Nem que seja na vida de uma pessoa. Se fazer diferença na vida de uma pessoa, faz. Já é festa no céu. Não deixa a missão, não deixa esse pensamento, essa intenção que está no coração do pastor morrer, não. Porque o pastor tem a intenção, o pastor pensa, mas ele precisa de nós para executar. Ele precisa de nós para executar. E isso é uma coisa muito bonita. Essa intenção, esse acolhimento. Porque isso dá frutos. Isso gera frutos para a igreja. Isso gera almas para o reino dos céus. Acolher, amar, pregar, ensinar, falar. Gera frutos para o céu. Ajudar o pastor em toda a intenção, em tudo que está no coração dele para a gente fazer. Gera abundância em nossa alma. A gente é abençoado com isso. Eu aprendi isso com o meu pastor de lá de Malhada. Eu tinha o meu pastor lá como pai e a pastora como mãe, só que eles eram, acho que da minha idade, quase da minha idade. Mas eles tinham também um trabalho bonito. Por isso que eu fiquei nessa igreja, porque eu achei bem parecido. Um trabalho de missão, de acolhimento. E assim como eu falei lá, irmãos, não deixe esse trabalho morrer, porque isso é real, porque muda vidas, é real. Porque pega pessoas que não acreditavam em si mesmas, que não acreditavam em crentes, não acreditavam em Deus, e transformam a vida delas. Através do amor, através das missões, através dos acolhimentos. Isso é real. Não deixe esse trabalho morrer. Quem ora também pela missão, quem ora por quem está precisando, também está fazendo missões. E o bom é que não é todo mundo, não é um só que vai fazer tudo de vez. É cada um que faz um pouquinho, cada um faz um pedacinho, cada um faz uma coisa. E no final completa. No final está tudo completo. Eu sou fruto de oração de muita gente. Então as nossas orações podem gerar frutos, podem gerar almas para Jesus. Então a gente não deve deixar de orar pelas pessoas. Era isso que eu tinha para falar para os irmãos. O nervosismo passou, nem vi a hora. Faz tempo que eu preguei, eu quero pedir desculpa para os irmãos se eu falei alguma coisa que não encaixou. Faz anos que eu preguei, faz mais de 3 anos. Oxi, faz bem mais, acho que faz uns 4, 5 anos que eu preguei. Estou enferrujada. Mas eu vou desenferrujar em nome de Jesus.
eu agradeço a minha oportunidade, que o Senhor abençoe cada irmão, em nome de Jesus. Espero que essa história, esta palavra tenha edificado os irmãos.